Vamos iniciar neste momento o quarto painel que aborda o tema O que o Rio Grande do Sul precisa fazer. Antes de iniciarmos o painel, gostaríamos mais uma vez de renovar o convite a todos os participantes do fórum para que visitem a mostra Estado e Liberdade na saída do auditório. Gostaríamos também de agradecer aos nossos patrocinadores, Gerdau, Ipiranga e Vompar. Também agradecemos aos nossos apoiadores, Banrisul, Confederação Nacional da Indústria e Walmart Brasil. O que o Rio Grande do Sul precisa fazer, os senhores Denis Rosenfield, Jorge Gerdau e Johan Peter e Raul Veloso, e a jornalista Ana Amélia Lemos, mediadora convidada do evento. Inicialmente, o senhor Giancarlo Mandelli, diretor do Instituto de Estudos Empresariais, fará uma breve apresentação do tema proposto para este painel, bem como a apresentação dos nossos painelistas. Senhoras e senhores, boa tarde. O 19º Fórum da Liberdade propôs debater temas que questionam o modelo atual de Estado. Dessa forma, foi debatida a importância das instituições e da propriedade privada, a evolução do Estado ao longo da história, o modelo de Estado ideal e a necessidade de reformas que realmente façam diferença aos problemas estruturais do nosso país. Para encerrar a 19ª edição do Fórum da Liberdade, o IEE entendeu que é preciso, tendo vista todos os assuntos que a gente viu essa tarde, debater o que o Rio Grande do Sul precisa fazer, tema deste último painel. Assim, convidamos Denis Rosenfield, reconhecido filósofo gaúcho, autor de inúmeras publicações de repercussão nacional e internacional, Jorge Gerdau e Johan Peter, presidente do Grupo Gerdau e presidente fundador do Movimento Brasil Competitivo, e Raul Veloso, um dos maiores especialistas brasileiros em finanças públicas. Desejo a todos um produtivo debate. Obrigado. Com a palavra, então, a nossa mediadora, a jornalista Ana Amélia Lemos, para a condução deste quarto e último painel. Muito obrigada. Então, antes de passarmos a palavra aos nossos convidados, informo que este quarto painel, o último do dia, terá duração de 45 minutos. 15 minutos para cada painelista e depois teremos 30 minutos para o debate. As perguntas deverão, como as anteriores, serem feitas por escrito pelas entregues à mesa às recepcionistas. O nosso quarto tema para debate é, neste painel, o que o Rio Grande do Sul precisa fazer. Passo a palavra ao professor Denis Rosenfield. Bom, boa noite. Estão ouvindo? Melhorou? Muito. Manifestamente. Bom, boa noite. Antes de mais nada, gostaria de agradecer. Ana Amélia, os agradecimentos você não conta no tempo, né? Não. Eu sei que você é muito estrito. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer ao Fórum da Liberdade, ao IEE, por esse convite para participar dessa mesa de encerramento, que muito me honra pelo convite, pelos meus colegas de mesa, o meu querido amigo Jorge Gerdau e Johan Peter, o meu colega Raul Veloso. O Fórum tem uma virtude que eu acho bastante significativa e que deveria ser mencionada de antemão, antes que nós entremos nas considerações sobre o Rio Grande do Sul, mas qualquer consideração sobre o Rio Grande do Sul que não leve em conta a importância das ideias é uma consideração que ficará necessariamente prejudicada, porque um dos problemas que nós temos, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, é precisamente como elaboramos ideias, como fazemos avançar ideias e como essas ideias vêm a se traduzir por ações políticas. Normalmente se considera ideias como bens intangíveis, muitas vezes, mas são dos bens intangíveis, talvez, aqueles mais concretos. Porque são alguém, como um dirigente político toma uma decisão, ele toma uma decisão em função das ideias que se encontram ao alcance da sua mão. Se as ideias são atrasadas, uma sociedade regride. Se as ideias são avançadas, a sociedade pode progredir.
Se uma sociedade, por exemplo, está baseada nas ideias da liberdade econômica, da liberdade política, da livre iniciativa, nós temos uma sociedade que é capaz de dar grandes saltos, que pode fazer um diagnóstico daquilo que é a sua situação real, sabe as ideias e valores que deveriam orientar a sua ação e é capaz de levá-las adiante. Agora, se nós temos uma sociedade aferrada a velhas ideias, evidentemente essas velhas ideias são entraves ao seu desenvolvimento. Se nós considerarmos um caso que é muito específico, agora na nossa história recente aqui do Rio Grande do Sul, se vocês tomarem a invasão da unidade produtiva da Aracruz, por exemplo, nós veremos como uma sociedade que permite esse tipo de ato, ou que dá sustentação a esse tipo de ato, é uma sociedade que certamente não avançará do ponto de vista do seu desenvolvimento. Não apenas pelaquela agressão evidente à propriedade privada, à liberdade econômica, mas que isso termina sendo uma orientação, um exemplo, eu diria um exemplo negativo da ação. Mas isso, felizmente, é algo que ocorreu no nosso Estado, do ponto de vista do Estado brasileiro em geral, e menos ainda, aliás, do nosso Estado, Rio Grande do Sul, o Estado gaúcho, que soube reagir a esse tipo de ato. Mas também soube reagir a esse ato porque a sociedade gaúcha e a sociedade brasileira em geral é uma sociedade que está se tornando cada vez menos tolerante em relação a infrações que dizem respeito à liberdade econômica, que dizem respeito à liberdade política e, portanto, está cada vez mais preocupada com o quê? Em fazer progredir as suas relações humanas e de modo que o indivíduo seja afirmado, a liberdade individual, como algo absolutamente fundamental. E quando eu falo de liberdade individual, eu me refiro basicamente à liberdade de escolha, de saber escolher e querer a liberdade de escolha como algo que oriente a nossa ação. Nesse sentido, o Fórum da Liberdade, ele é absolutamente central porque é uma iniciativa da sociedade, não é uma iniciativa do Estado. E eu insisto muito nesse ponto. Uma iniciativa da sociedade, voltada para a sociedade, ou seja, 6.000 inscritos não é algo absolutamente evidente na situação atual do Brasil, nem diria da situação anterior do Brasil, e mostra precisamente como novas ideias, ou ideias baseadas na liberdade, elas têm um grande campo a ser exercitado. E eu acho que é uma grande responsabilidade da sociedade brasileira que ela tome em mãos o seu próprio processo de escolha, que ela tome em mãos como avançar. Então, em função desse ponto, eu gostaria de fazer uma observação agora de um russo, Kalashnikov, que inventou um fuzil automático, o AK-47. É um fuzil automático extremamente importante, porque faz parte do imaginário das guerrilhas e de outros movimentos da América Latina, África, Ásia, enfim, do continente como um todo. Mas, sobretudo, esse indivíduo, e isso que me interessa, ele era filho de kulaks, ou seja, a sua família foi deportada para a Sibéria, seu pai morreu por exaustão física, com 50 anos, seu irmão foi mandado para o Gulag, e esse mesmo indivíduo depois se torna um grande projetista militar e se põe a serviço do Stalin. Ou seja, ao se botar a serviço do Stalin, ele vem ganhar depois, inclusive, a medalha Stalin e a medalha de herói socialista. Por que isso é importante para o nosso objetivo atual? Mostra como o indivíduo depois se põe a serviço do seu amo, se põe a serviço do seu senhor. Ele faz aquilo que é uma servidão voluntária. Qual era o seu pecado? Qual era a sua culpa? Ser filho de pequenos proprietários rurais. Por quê? Aferrados à propriedade privada, aos seus ganhos, às suas famílias. Então, nós temos um caso, um indivíduo abdica da sua livre escolha, e inclusive vem a contar a história apenas num último livro, muito recentemente, onde narra a sua própria vida. Então, nós estamos diante de uma situação aí que eu chamaria de servidão voluntária. Um outro tipo de servidão, que essa eu chamaria a tirania das ideias. Qual é a tirania das ideias? A tirania das ideias é quando nós estamos reféns de ideias atrasadas. Ideias atrasadas são aquelas, por exemplo, que são extremamente complacentes, lenientes com movimentos como o MST, que termina prejudicando precisamente no estado do Rio Grande do Sul o seu desenvolvimento do ponto de vista do agronegócio, que, como todos nós sabemos, é um dos centros da atividade produtiva, tanto do Brasil quanto do nosso estado enquanto tal.
Agora, aí também, nós nos referimos a um outro processo que é absolutamente fundamental. Essa tirania das ideias consiste em que nós tudo tendemos a pedir ao Estado. O Estado termina sendo aquela entidade que deveria suprir a todas as necessidades. Qual é o mecanismo embutido aqui? E ele é praticamente presente no nosso Estado também. Se pede cada vez mais Estado para atender às necessidades sociais. O que faz o Estado? Aumenta a carga tributária para o atendimento dessas necessidades. Essas necessidades são atendidas? Não. São cada vez menos atendidas por um Estado ineficaz, por um Estado onde a corrupção existe, onde existe a ineficiência administrativa, e, no entanto, os indivíduos cada vez mais estão voltados para o quê? Estão cada vez voltados mais a mais Estado e não menos Estado. Ou seja, não há uma rediscussão séria sobre as funções do Estado e como essas funções do Estado seriam absolutamente centrais do ponto de vista de que nós pudéssemos ter uma sociedade mais empreendedora. Peguem o caso específico do Rio Grande do Sul. Nós temos uma sociedade de extremo vigor, nós temos uma sociedade pujante, nós temos o agronegócio, e não é porque nós nos encontramos aqui juntos a Jorge Gerdau e Johann Peter, mas temos uma empresa transnacional, isso não é uma coisa evidente. Ou seja, quantos estados do país conseguiram produzir uma empresa transnacional cujo faturamento, 50% é feito fora do Brasil, se não tenho nenhum erro aqui de cálculo, né? 75, bom, então vocês imaginem. Então mostra uma pujança precisamente do Estado em seus vários setores. Então nós temos um setor produtivo extremamente importante. Agora, nós temos um Estado que suga o setor produtivo. Então esse é um problema básico. Então isso digamos, do ponto de vista matemático é simples, o geométrico é simples, um não encaixa do outro. Um não encaixa no outro. Ou seja, o nosso Estado é muito maior do que a sociedade é capaz de suportar. E a sociedade, para poder suportar esse Estado, o que deveria fazer? Ela deveria crescer. Mas ela não pode crescer se esse Estado suga a sua capacidade de crescimento. Então nós temos diante de um círculo vicioso, e é um círculo vicioso que nós não conseguimos muitas vezes romper. E não conseguimos muitas vezes romper porque os nossos dirigentes políticos, os nossos governantes, ou muitas vezes os partidos políticos não têm propostas concretas e quando têm propostas concretas não sabem levá-las a cabo. Vamos pegar um exemplo que aí seria o terceiro caso. Nós temos uma tirania, aí sim, não apenas das ideias, mas uma tirania daqueles governantes que sabem o que devem ser feito e não o fazem. Então isso é algo extremamente difícil, e isso depende de iniciativas da sociedade que pressionem os seus governantes. Vamos dar um caso. Eu vou contar até um caso aqui familiar, porque eu acho extremamente importante do ponto de vista da sociedade. Primeiro, vamos tomar o caso da educação. A educação, o Brasil não gasta pouco em educação, o Brasil gasta no nível da Coreia, o Brasil se aproxima dos países europeus no que diz respeito a gastos educacionais. O problema é que o Brasil gasta muito e gasta mal. E hoje o grande problema do mundo globalizado é que o estudante de uma escola do bairro Cristal não compete com o estudante do bairro Centro. Está competindo com o estudante na Coreia. Está competindo com o estudante na Índia. Ou seja, então nós temos que pensar, não é apenas a quantidade, quantos estão na escola. Nós temos que pensar com a qualidade desse ensino. E nós não vamos poder avançar na qualidade desse ensino se, ao mesmo tempo, nós não pensarmos sobre a utilização desses recursos e sobre os fundamentos. Aí eu vou num caso familiar. O meu filho caçula, Luiz, ele estuda no colégio Leonardo da Vinci Beta. Nos últimos anos, o que eu tenho observado entre seus amigos? Alguns deixaram a escola porque os pais não têm condições de pagar os estudos numa escola particular. Então, essas crianças, esses guris que eu conheço, vão ter um futuro menos promissor, porque já vão ter uma queda do ponto de vista educacional. É algo extremamente grave. O que, ao mesmo tempo, eu leio nos jornais, naquela mesma época, que o então secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, desse governo, está contratando novos professores para a escola pública. Está contratando, vai ter que construir novas escolas.
vai ter que contratar novos funcionários. Qual é o resultado disso? O Estado aumenta de tamanho, a educação continua de baixa qualidade, os professores mal remunerados e as greves do magistério continuam se desenvolvendo. Vocês já observaram? Não se fala em educação no Estado do Rio Grande do Sul. Se fala? Não, é o problema do magistério. Isso é grave. Você não se fala do problema da educação, se fala do problema do magistério, como se o problema da educação se reduzisse ao problema do magistério. Claro que nós devemos ter professores bem pagos. Isso em qualquer lugar do mundo, professores bem pagos são fundamentais para que nós tenhamos também uma boa educação. Mas a questão não está em contratar mais professores. Por que o Estado não poderia, no caso que eu apresentei a vocês, por que o Estado não poderia dar uma bolsa para essas famílias carentes, que se tornaram carentes e são obrigadas a deslocarem os seus filhos para escolas que não teriam as mesmas condições? Por que não se pensa num sistema, por exemplo, de bolsa-escola? É mais barato, o Estado reduziria o seu custo, a qualidade seria maior e o estudante brasileiro teria condições, o estudante gaúcho teria melhores condições globais de produtividade, globais de competitividade. Então, se nós tomarmos o caso da educação, nós poderíamos desenvolvê-lo e dizer o seguinte: bom, então pessoas com melhor educação são pessoas muito mais capazes de entrarem num mundo globalizado, e o Estado do Rio Grande do Sul poderia precisamente ter melhores condições de competitividade internacional. Ou seja, nós teríamos crianças mais contentes, pais mais contentes, e ao mesmo tempo nós teríamos um menor Estado. Agora, para que isso possa ocorrer, há um valor que deve ser afirmado, há um valor que deve ser desenvolvido. Qual é esse valor que deve ser afirmado? O da liberdade de escolha. Ou seja, os pais poderiam escolher qual é a melhor escola para os seus filhos. Poderiam entrar num sistema de competitividade entre diferentes escolas privadas e diferentes escolas públicas. Nós poderíamos ter uma melhor remuneração salarial, aí sim, do magistério. E, nesse caso, a sociedade gaúcha e a sociedade brasileira, enquanto tal, teria melhores condições de levar isso adiante. Agora, para que isso seja possível, é ao mesmo tempo necessário, e eu diria que é ao mesmo tempo central, que nós tenhamos consciência de que nós devemos afirmar a liberdade de escolha. Nós devemos afirmar a liberdade de empreender. Nós devemos pressionar os nossos políticos para que eles encaixem esse Estado gaúcho na sociedade gaúcha, de tal maneira que a sociedade possa crescer, o Estado diminuir e que nós possamos seguir adiante nesse processo. Mas para que isso ocorra, é absolutamente fundamental, eu tenho insistido muito sobre isso na minha intervenção pública, eu acho fundamental que nós formemos a opinião pública. Uma sociedade democrática é uma sociedade baseada na opinião pública. Ela é baseada na formação da opinião pública. E a opinião pública só pode ser bem formada se nós agirmos nesse sentido. Agimos como? Via rádio, via televisão, via trabalhos que são realizados do ponto de vista da mídia, dos jornais, artigos, intervenções. Bom, isso é absolutamente fundamental, porque a sociedade progride, ela atinge um novo patamar. Nem toda escolha, insistamos sobre isso, é uma escolha livre. Nós queremos e devemos ter a liberdade de escolha, não qualquer escolha, não uma escolha que incida sobre o objeto. Porque se nós perguntarmos a cada um de nós, o que eu quero? O que me satisfaz? É sempre uma noção relativa do bem. O que é o bem para um não é o bem para outro, né? O que para um, por exemplo, seria um bom vinho, para outro uma boa janta, para um terceiro uma relação amorosa, para uma quarta pessoa ir ao cinema, são noções de bem. Por que são noções de bem? Mas são noções relativas, porque se portam ou estão voltadas para objetos determinados. Agora, o que é fundamental é que o objeto, a noção de bem, é algo relativo. O que não é relativo é a liberdade de escolha. E a liberdade de escolha é esse bem incondicional. Enquanto nós não estivermos bem persuadidos que a liberdade de escolha é esse bem incondicional, é um bem que tem uma validade universal,
universal, um valor universal, essa sociedade ficará, por assim dizer, atravancada. E, portanto, eu acho que nós deveríamos levar essa ideia de liberdade de escolha avante, deveríamos intervir mais diretamente, como nesse fórum nós estamos intervindo, e nós deveríamos, sobretudo, incidir sobre os nossos políticos. Nós estamos num ano eleitoral, um ano eleitoral é um ano fundamental, e não adianta que os nossos políticos cheguem e digam o seguinte: eu vou mudar a situação atual, eu não suporto mais. Não, eu diria para você, eu não suporto mais ouvir esse tipo de discurso. Eu cansei. Ou seja, o que nós devemos saber é o seguinte: como fazer, quais são as metas a serem atingidas e quais são os princípios que orientam essas ações. Se nós conseguirmos fazer isso, nós mudaremos o Brasil. Se nós conseguirmos fazer isso, nós mudaremos a sociedade gaúcha. E a sociedade gaúcha é uma sociedade que, ao mesmo tempo, valoriza a liberdade e, ao mesmo tempo, ela tem um déficit do ponto de vista da sua capacidade de escolha. Esperemos, portanto, que nós façamos agora a melhor opção, ou seja, uma opção baseada na livre escolha, de tal maneira que ela possa, na sociedade gaúcha, se irradiar para os setores da educação, da saúde e da previdência, que são tão fundamentais entre nós. Muito obrigado. Muito obrigada. A colaboração sempre brilhante do Denis, e eu convido agora o Dr. Jorge Johrenpeter para fazer a sua exposição com o mesmo tempo de 15 minutos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma referência da satisfação de poder participar desse Fórum da Liberdade e que realmente possibilita fazermos um debate, arejar nossas ideias. A minha apresentação eu vou fazê-la um pouco da visão do Brasil, que a visão rio-grandense é uma visão brasileira piorada. Consequentemente, nós temos que analisar um pouco quais são as diferenças, quais os motivos que nós não temos tido um índice de prosperidade e crescimento mais significativos. Eu acho que as palavras colocadas por nosso amigo Denis, eu diria que o problema é eminentemente político, gente. O problema não é mais técnico. Está evidente no mundo quais são os caminhos certos, quais são os caminhos errados. E eu, nos últimos tempos, eu tenho tentado debater esse tema dentro de uma visão seguinte: por que uma China cresce e um Brasil não cresce? Consequentemente, se o Brasil não cresce, por que o Rio Grande do Sul ainda cresce menos que o Brasil? Porque os erros e as falhas da estrutura, da macroconcepção estratégica e econômica do Rio Grande do Sul é um agravamento em relação aos erros que o Brasil tem tido. Eu vou passar rapidamente alguns pontos da apresentação, no sentido de dar algumas ideias, mas, na realidade, vamos dizer, no fim, tem uma ou duas planilhas que são decisivas no debate da apresentação. Mas a verdade é a seguinte: o Brasil tem crescido 2,5% a menos de 2,5% nos últimos 20 anos. Por quê? Por ausência total de investimentos, inibindo o crescimento sustentável. Eu estou falando de investimentos de natureza pública, infraestrutura, etc. Tá certo? Os países em desenvolvimento têm que crescer mais do que as economias desenvolvidas, em patamares maiores de 5%. Eu vou mostrar um pouco uma curva desse espaço que estamos criando por estarmos crescendo abaixo do crescimento demográfico que aconteceu há 20 anos atrás. Tá certo? O crescimento demográfico há 20 anos atrás era aproximadamente de 3%, 2,7%, eu acho que foi exatamente há 20 anos atrás. Consequentemente, nós, ao não termos o crescimento, estamos criando um gap cada vez maior. Aí coloco rapidamente na próxima transparência o cenário de crescimento menor do Brasil em relação ao BRIC também, né? O Brasil aí está com esse número, a primeira
planilha aí à esquerda, tá certo? Que vocês veem o Brasil crescendo em números extremamente baixos, vocês já veem a Rússia crescendo em números bem maiores, a Índia também, e a China nem se fala, e nossos números estão próximos dos países consolidados economicamente, e historicamente o Brasil crescia uns 50% mais do que os países já desenvolvidos. Na próxima transparência eu mostro um pouco o quadro, e aí realmente ele é preocupante, porque nos mostra o crescimento do Brasil e do Rio Grande do Sul, que vemos a China 8,54, a Índia 6,29, certo? 6,29. Vocês veem aqui o Brasil 2,24 e o Rio Grande do Sul 2,07. Lógico que teve uma influência do último ano, mas de qualquer forma, vamos dizer, na média conjugada, vamos dizer, um ano também não muda tanto. Na realidade, vocês veem a diferença de crescimento. Por que cresce pouco? Alta carga tributária, baixa produtividade, baixa poupança, pouco investimento. A relação poupança e investimento é peça-chave. Se vocês analisarem o cenário do que realmente define o crescimento, vocês vão verificar que nós tivemos uma carga tributária crescendo de 24 a 37,2, e nesse número é interessante observar que a carga tributária não tem conseguido atender o custo dos juros, tá certo? Se fala sempre que com a carga tributária nós temos tido um superávit primário, mas com o total nós temos que acrescentar no mínimo aí mais 2 ou 3% da não cobertura de juros, que faz com que o crescimento do endividamento do Estado cresça. Então, consequentemente, nós temos aí um cenário que ainda é pior do que esse número. Eu gosto de brincar um pouco sobre esse tema, de que eu gostaria de saber dos senhores, se os senhores tiveram o sentimento de ter participado dessa decisão do ano 91, que era ao redor de 24%, e a carga tributária foi a 37,82%. Eu gostaria que aquele que achou que participou nessa decisão levantasse a mão. Eu não conheço ninguém, mas eu estou curioso para conhecer alguém. Então, realmente, nós fomos atropelados num sistema profundamente antidemocrático, em que a carga tributária foi subindo, e os gastos crescem. Ou alguém dos senhores participou dessa decisão? Alguém dos senhores sente que tenha participado dessa decisão? Na Tábua Redonda, na Inglaterra, 1280, se estabeleceu que não poderia haver aumento dos custos do Estado sem a participação dos representantes da população pelos seus condados, tá certo? Então, os senhores vejam que nós estamos aí com 800 anos de atraso em relação a um processo que não nos perguntam nada a respeito. Apenas gastam mais, aumentam os impostos e de uma forma errada. Eu aqui coloco rapidamente uma outra planilha, que é uma estrutura absolutamente medieval. Como eu tenho construído fábricas pelo Brasil lá fora, nesse último nosso investimento em São Paulo, é um investimento de 500 milhões de reais, tenho 150 milhões de reais de antecipação de impostos para poder ter o direito de trabalhar e produzir. Isso é uma estrutura absolutamente medieval, aqui está demonstrada a participação do custo, tá certo? Então, nos condados históricos, para que o pequeno empresário pudesse se estabelecer, o nobre exigia o pré-pagamento, não existia imposto sobre circulação, exigia o pagamento antecipado do imposto. Parece mentira, mas no Brasil nós ainda estamos nessa estrutura. Enquanto eu mostro aqui Canadá, Chile e Estados Unidos, normalmente eu tenho algum tipo de incentivo genérico, né? Não é favor negocial com o governo como nós temos no Brasil, né? Que as grandes empresas obtêm, a pequena dificilmente obtém. É um tratamento absolutamente não igualitário desse sistema que caracteriza um pouco dessas relações doentias com que nós trabalhamos e tratamos esse assunto. Eu gostaria de colocar aqui ainda o próximo quadro que mostra um pouco qual é a consequência. A carga tributária de tal ordem que, no fim, cresce a informalidade. Então, no Brasil, nós temos um índice de 39%, né? Vamos dizer, e a informalidade no mercado de trabalho nos leva a patamares igual à Tailândia, Turquia e Brasil, que nos levam a uma informalidade de 50%.
Eu acho que foi amplamente demonstrado o que significa a informalidade. No próximo item eu mostro um pouco o problema da produtividade do PIB per capita, né, que nós temos uma posição extremamente baixa em relação aos países desenvolvidos, né, e que tem aí uma tarefa enorme no sentido e que está diretamente vinculado ao tema de educação, produtividade e educação praticamente conjugadas, e com a estrutura burocrática, governamental, sem reconhecimento, premiações, e apenas como foi posto pelo Denis aí, da visão do interesse dos professores e não do cliente e do aluno. Mas vou tocar agora no ponto mais importante. Eu acho que nas palestras todas que nós tivemos está muito evidente o processo de que a privatização, a diminuição do tamanho do Estado poderia significar. Mas eu gostaria de tocar nesse momento que realmente é o fator, vamos dizer, decisivo, no meu entender, no processo de evolução da poupança. Quando pergunto por que a China cresce, a China está poupando 40% do seu PIB, aqui aparece até 47%, enquanto o Brasil não sai do patamar de 20%. E esses 20% são somente privado e capital estrangeiro. A poupança pública brasileira, há 20 anos, é zero e ou negativa. Então, isso é uma coisa muito primária. E eu, quando esses dias me falaram que houve o debate do PSDB lá no Instituto do IED, né, que conjuga empresários paulistas vinculados ao planejamento e desenvolvimento industrial, né, o debate é assim, não surgiu nada de novo. Não tem que surgir de novo. Tem que surgir conceitos claros e límpidos, tá certo? Que é preciso poupar e aplicar corretamente a poupança. Processo que cada um de nós, individualmente, ou as empresas, praticam. O país como um todo não pratica. E aí é extremamente interessante ver a curva da China, tá certo? Que estabelece um crescimento fantástico na sua curva de saving e investment, tá certo? Isso é uma curva crescente. Quanto mais poupa, mais investe e, consequentemente, é o maior fator de geração de empregos. O Brasil já teve índices de 27%, 28% de poupança sobre o PIB, faturamento bruto do país, tá certo? E nós tivemos pleno emprego. Nós vivemos isso há alguns anos atrás, tá certo? Então, essa relação é extremamente importante. E agora eu vou mostrar a planilha do Banco Mundial, isso está no site do Banco de Biscay, e que aparece de uma forma extremamente simples e clara o que acontece. Se nós temos uma poupança de 19%, o Brasil, vamos dizer, tem um índice de 2,7 relação capital-produto, que é importante quantas vezes a riqueza, o capital investido. É uma relação normal, tem países que têm pior, tem outros que têm melhor, tá certo? Bom, nós, com uma poupança de 19%, vamos dizer que eu mostrei antes, nós não vamos crescer mais do que 2,5%. E os senhores vejam que o primeiro governo Lula deu 0, o segundo deu 5, o outro ano passado deu abaixo de 2,5 novamente. Quer dizer, a média não se rompe, isso é uma equação, há 20 anos está acontecendo. Gente, se não houver indignação do nosso lado, nós vamos continuar 20 anos nesse ritmo, porque o setor privado poupa 20%. Então, a equação, eu não estou aqui querendo colocar o modelo chinês, mas a equação econômica, com suas consequências de não geração de emprego, está nessa planilha. E o interessante é que a proporção não é fixa, porque se você vai apenas de 20 para 24, você já cai para um nível de 4% de crescimento econômico. Então, na realidade, é extremamente importante que a sociedade se organize para gerir melhor os recursos públicos, para que sobre algum recurso de investimento. Na próxima planilha, eu vou mostrar o que realmente significa, vamos dizer, a prosperidade do processo, que são conceitos indiscutíveis, né? E aí talvez o ponto mais importante vinculado a termos concretos é
e a busca da eficiência administrativa, tá certo? Mas, na realidade, nós precisamos ter uma visão de longo prazo no processo, nós precisamos ter gestão, gestão, gestão. E algumas reformas estruturais, que eu diria que a Previdência e a tributária são as mais importantes, depois tem reformas trabalhistas, etc. Mas, na realidade, eu gostaria de mencionar aos senhores algumas experiências que eu vou tocar sobre o problema de gestão, né? Que é, em primeiro lugar, nós fizemos através do trabalho do MBC, com o INDG, Instituto de Desenvolvimento Gerencial, em Minas, nós fizemos um trabalho junto ao governo de Minas, e ele conseguiu sair de uma situação de déficit para o equilíbrio. Mas a gestão é muito simples. Cada lavagem ao hospital público, 20% de lençóis não voltavam, 20% das toalhas não voltavam. A compra de combustível em cada secretaria, os preços todos acima dos patamares de qualquer posto de gasolina, e assim por diante. Então, na realidade, eu estou convicto de que na gestão pública dá para, num trabalho mínimo, dá para gerir ele com 30% de custo a menor. Consequentemente, teríamos uma cifra significativa no sentido de realmente construir uma plataforma de gestão, né, em que realmente se procura buscar maior eficiência. Aqui nós temos um número de 0, tá certo? O déficit equilibrado, 13º salário pago, e da mesma forma também já se começou a fazer um investimento de R$1,5 bilhão de reais durante esse ano. Aí tem uma gestão, choque de gestão feito na parte do governo de São Paulo, na parte de concorrência eletrônica, e tem aí um pequeno caso de análise de despesas da Prefeitura de Porto Alegre, onde nós iniciamos um trabalho semelhante. A verdade é que existe, como o Falcone disse, existe uma mina de ouro sob os nossos pés, caso a gente possa gerir realmente o processo. Então, nesse conceito de reformas estruturais, tá certo? Existem conceitos de redução de carga tributária, nós temos exemplos interessantes no Estado de São Paulo, o aumento da arrecadação que houve baixando os impostos, principalmente no que concerne ao setor alcooleiro, certo? Tivemos isso também na parte automotivos, na calçadista, tá certo? Quer dizer, a carga tributária elevada não quer dizer mais impostos. Gostaria de mencionar aqui um exemplo interessante a ser estudado por nós, que foi um pacto que está sendo estruturado no México, mobilizado pela sociedade civil, com sindicatos operários, estabelecendo o pacto na busca de reformas estruturais no país. Se a pressão não vier da sociedade civil, os políticos se movimentam atendendo interesses corporativos. E os interesses corporativos atendem diversas categorias, diversas classes, inclusive interesses empresariais, mas o coletivo é desprezado. Se a sociedade não reagir, e por isso eu digo, o problema não é técnico, o problema é eminentemente político, se não houver reação da sociedade sobre esse quadro, nós vamos continuar, como mostrei, a um crescimento de 2,5%, com talvez tendências de piora, porque o governo, como tem capacidade de gastar cada vez mais pelas pressões políticas, em vez de gerir melhor, aumenta a despesa, aumentando a despesa, aumenta a carga tributária, consequentemente a capacidade de investir da sociedade civil privada diminui e, consequentemente, a tendência da taxa de crescimento é uma piora ainda maior. Eu encerro aqui um pouco dentro de um conceito que eu tenho tentado trabalhar pessoalmente, um pouco uma visão seguinte. Eu, pessoalmente, acho que temos realizado uma atividade profissional, provavelmente cada um dos senhores do seu campo, não interessa que profissão é advogado, médico, empresário, qualquer uma das atividades, a gente tem que tentar executar essa atividade profissionalmente. A segunda é uma responsabilidade que nós temos que ter com a nossa vizinhança, com a solidariedade da nossa comunidade em que vivemos ou trabalhamos. Mas tem uma terceira, que todos nós aqui estamos omissos. Denis falou desse tema, tá certo? É a nossa responsabilidade para construir uma sociedade civil. Se nós não reagirmos sobre esse quadro, nós vamos continuar, como nos últimos anos, com 2,5% de crescimento. 2,5% de crescimento e uma necessidade, no mínimo, de 5%, 6%, significa uma sociedade, uma parcela importante da sociedade excluída. E nós, por falta de indignação
e a palavra é indignação, temos tolerado isso. Tem que haver um rompimento desse círculo vicioso, porque, caso contrário, nós estamos construindo um passivo para nossos filhos, para os nossos netos, que é absolutamente inaceitável. A reação tem que vir. Daí a importância de fóruns como esse, para que esse debate realmente busque a solução às construções. Porque, caso contrário, nós vamos continuar nas mãos das demagogias, cada vez mais populistas, como tem acontecido na América Latina, e cada vez resolvendo-se menos os problemas. Obrigado. E agora, para encerrar a parte relativa às palestras, o doutor especialista em orçamento público, Raul Veloso. Boa tarde a todos. Entrando direto no assunto, porque o tempo é curto, o que eu queria dizer para os senhores é que, por volta de 1999, início de 99, o governo brasileiro, diante da constatação da gigantesca dívida pública, montou uma estratégia de geração de superávites primários crescentes. O que é superávit primário? É o excedente de caixa nos cofres do governo antes de pagar qualquer parcela do serviço da dívida. Então, a estratégia que foi definida previa a geração de superávites crescentes, que é para manter a dívida sob controle ou até reduzi-la. Estratégia essa que foi definida mais ou menos assim. Isso não está escrito em lugar nenhum. Os estados e municípios, o conjunto deles, onde o Rio Grande do Sul se insere, nós vamos falar do Rio Grande do Sul, não tanto quanto eu gostaria, mas um pouco, pelo menos, que o tempo não dá, mas os estados e municípios ficariam responsáveis de um superávit que deveria sair de algo ao redor de 3,5% do PIB. Se lembrem, o PIB hoje é mais ou menos 2 trilhões. Então era para sair de algo ao redor de 3,5% do PIB, e a partir dali ir crescendo, e quem sabe chegar hoje, onde nós estamos, em algo ao redor de 5% do PIB. A ideia era, então, gerar um superávit global crescente, e a divisão de trabalho foi feita mais ou menos da seguinte forma: estados e municípios geram 1% do PIB, 1 ponto de percentagem. Estatais, aproximadamente 0,8%, 0,9% do PIB. E o resto, e o crescimento, será feito pelo governo central, que é o governo central que tem a maior dimensão, que consegue ter mais flexibilidade para se ajustar. Então, isso foi posto em prática ali em 1999. Então, vejam, estados e municípios estatais, cada um mais ou menos com 1 ponto de percentagem do PIB, e o governo central foi subindo a sua contribuição ao longo do tempo, ao ponto de, em 2004, por exemplo, o governo central ter chegado em algo em torno de 3% do PIB. O ano passado ele aumentou mais um pouco, mas, enfim, o limite onde nós chegamos foi algo em torno de 3%. Vejam, 3 mais 1, 5% do PIB. Muito bem, essa é o que foi feito até agora. Só que, e aí é que é o ponto dramático dessa história, esse processo que eu expliquei para os senhores, ele está se esgotando. Ele está se esgotando fundamentalmente porque, o governo central adotou uma estratégia equivocada e insustentável de fazer esse superávit crescente. 2, no caso dos estados e municípios, supondo que eles continuem com essa obrigação de fazer 1 ponto de percentagem do PIB, que lá no governo central o pessoal do Ministério da Fazenda acha que devia crescer, mas vamos supor, manter o 1% do PIB. Qual é o problema? O problema é que nós temos aí, eu vou tentar mostrar, uma política de Robin Hood ao contrário. Os estados mais ricos pagam menos serviço da dívida do que os estados mais pobres. Isso, para mim, também é uma situação que deve se tornar insustentável. Então, eu estou dizendo, há 2 razões para essa estratégia não se sustentar. O governo central não tem como continuar crescendo nem manter o patamar onde ele chegou.
No caso dos estados e municípios, mesmo mantendo, há uma pressão interna entre os estados para mudar esse quadro de que quanto mais rico o estado, menos paga. O caso do Rio Grande do Sul está no bloco dos mais ricos e ele é o estado, um dos que menos pagam o serviço da dívida. Então é nesse ponto que ele se insere. Haverá uma pressão grande para que o Rio Grande do Sul pague mais e outros estados paguem menos. Muito bem. Por que, no caso da contribuição da União, ela não se sustenta? Isso já foi um pouco mencionado aqui. Basicamente porque a geração desses excedentes de caixa da União vem sendo feita na presença de um grande crescimento dos gastos correntes obrigatórios, e aí tem basicamente pessoal, previdência, assistência social, saúde, é onde predominam esses gastos, e, ao mesmo tempo, com um corte agudo nos investimentos. Isso quer dizer o quê? Que o fechamento das contas tem sido feito por aumentos seguidos da carga tributária. E é óbvio que essa situação não vai se sustentar. Primeiro, porque a sociedade já deu mostras nítidas de que não aceita mais aumentar a carga tributária. Segundo, porque o corte dos investimentos já chegou no fundo do poço, não tem mais o que cortar. Então, isso significa o quê? Se nós queremos sair do nó do ponto de vista da União, nós vamos ter de atacar o problema dos gastos correntes obrigatórios, que, no fundo, é a mesma coisa que o Jorge Gerdau falou aqui antes. Nós temos de aumentar a poupança pública, manter a carga tributária e aumentar a poupança pública significa necessariamente cortar gasto corrente. Isso é o que nós teremos de fazer e isso é o que nenhum político quer fazer normalmente. Por quê? Porque isso tem um desgaste muito grande em se tratando do tipo de gasto que é. E no caso dos estados, o que a União fez foi montar um esquema de renegociação de dívida que traz os estados numa camisa de força, mas o fato concreto é que, como a situação dos estados era muito diferente no momento em que essa negociação foi feita, os estados que estavam em pior situação naquela época, por coincidência, os estados mais ricos, tirando São Paulo, mas aí eu estou falando de Rio, Minas, Rio Grande do Sul e Paraná, esses estados tiveram necessariamente de se ajustar mais lentamente, eles não conseguiriam fazer isso muito rápido. Só que o que eu estou dizendo é que, mesmo que o conjunto dos estados consiga barganhar com o próximo governo, manter o seu quinhão no ajuste, eu acho que vai ser muito difícil manter essa situação de Robin Hood ao contrário. Isso quer dizer o quê? Que os estados em situação mais desequilibrada vão ter de acelerar o seu processo de ajuste para que os que pagaram mais até agora tenham um pouco mais de espaço para se expandir. Então, em essência, em síntese, os dois grandes desafios que nós temos pela frente, meus senhores, é, primeiro, imprimir sustentabilidade no ajuste da União, porque senão o superávit da União, que foi crescendo, chegou aqui, vai começar a fazer isso. Na hora que isso for percebido pelos mercados financeiros, nós vamos ter uma crise de desconfiança da dívida, como já tivemos no passado. Então, este é o primeiro grande desafio de quem vier. Com esse detalhe, não pode ser via aumento da carga tributária e não pode ser via corte dos investimentos, porque não tem mais o que fazer nessa área. Terá de ser necessariamente enfrentado o problema do corte dos gastos. Em relação aos estados, o que vai ter de ser feito, acho eu, é essa mudança na composição do ajuste. Tendo dito isso, eu sei que eu não tenho muito tempo, mas eu quero mostrar para os senhores o seguinte. Este gráfico é o gráfico do Robin Hood ao contrário. Por quê? Porque eu coloquei no eixo do X aqui embaixo, eu coloquei o seguinte, eu coloquei o peso dos estados no PIB. Quanto maior o peso no PIB, mais à direita o estado fica. E em cima é o tamanho do esforço fiscal que cada estado está fazendo. Isso aqui é a média do período 2001-2003, porque é o único período que eu tinha informações completas. E o que os senhores estão vendo aqui é o seguinte, aqui está a média nacional, essa linha, os pontos são os pontos de cada estado, e não é difícil ver que
com exceção de alguns estados, vamos ver aqui, no caso o Paraná, na média, até estava bem, apesar de ser o estado que tinha problema. Os que estão acima da linha branca são os que estão pagando acima da média. Os que estão abaixo são os que estão pagando menos, exatamente no caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Nesse período houve um resultado primário negativo, tanto é que ele está embaixo do eixo do X. Mas os senhores veem aqui Rio, Minas, Santa Catarina e outros estados, São Paulo está aqui próximo da média, mas os senhores vejam que essa linha inclinada significa aquilo que eu disse. Quanto mais rico o estado, menos ele paga, em termos de superávit, de excedente que é gerado, ainda que a média seja essa. Então, o que eu estou querendo dizer é que o grande desafio que o próximo conjunto de governantes vão ter é como trazer essa turma que está aqui embaixo para a média, porque mesmo supondo que o tamanho do superávit que é dado por essa linha branca se mantenha o mesmo nos estados, essa turma de baixo vai ter de subir para que a turma de cima possa cair, sabendo-se que a pressão política é muito forte e vai continuar a ser muito forte na direção de pressionar os de baixo para pagar mais. Só para mostrar um pouco essa questão da diferença dos ajustes, você vê o seguinte: Rio Grande do Sul está aqui, de 99 a 2004, que é o último dado que eu tenho, e a estimativa. Infelizmente, eu não tenho o definitivo, nem em 2005. O que ocorre com o Rio Grande do Sul é que de 99 a 2002, ele teve resultados primários negativos, isso aqui é em percentagem da receita. O déficit primário era 11% da receita, virou 2%, e nos últimos 2 anos, que é a fase de ajuste que começou aqui, eu acho que já no governo atual, 2003 e 2004, você tem os primeiros superávites aparecendo. Mas é muito fácil comparar com a União, está aqui o peso da União, é esse de cima, os senhores vejam o número, 12, 13, o conjunto dos estados vem em seguida, todos sempre acima do Rio Grande do Sul, São Paulo aqui, conjunto dos municípios, União, estados e municípios aqui. Isso é para mostrar que o Rio Grande do Sul vai ter de caminhar mais rápido para essa média, a não ser que os outros estados aceitem continuar arcando com o maior ônus. Não vou ter o tempo de explicar esse quadro, porque aí é o que trata em detalhe das finanças do Rio Grande do Sul. Eu tenho 5 minutos, eu apenas quero chamar a atenção dos senhores para o seguinte: onde é que está o problema? Fundamental aqui, lá em cima, despesa de pessoal, 80%, tudo isso aqui é em percentual da receita do Estado. 80, 72, 69, 72, 67, 65. O Rio Grande do Sul não cumpre a lei de responsabilidade fiscal. Se ele cumprisse, esse número teria de ser 60. Vem se reduzindo, então já é o ajuste ocorrendo, mas teria de ser reduzido mais rápido. O segundo problema é que o serviço da dívida, vejam a segunda seta, aqui é muito elevado. Então, você tem, tirando esse primeiro ano que teve um grande pagamento de dívida externa, o serviço da dívida aqui é da ordem de 14% da receita, que é uma coisa bastante elevada. Então, essa combinação, serviço da dívida alta, despesa de pessoal ainda acima do limite da lei de responsabilidade fiscal, é obviamente explosiva. Isso significa que para os gastos de investimento e de outras despesas correntes do Estado, como a União não solta, não empresta, nem autoriza um grande volume de empréstimos para o Estado, apesar de parecer que se investe e gasta muito em programas, os senhores podem ver que, somando outras despesas correntes e investimento nesse último ano, dá algo da ordem de 30% da receita. Mas como não há fontes de financiamento razoáveis, os senhores podem olhar que a única coisa que o Estado conseguiria aqui em 2004, não sei se materializou, é a alienação de ativos de 1,3% da receita, operações de crédito de 1,5%, que a União, obviamente, segura, para pressionar o Estado a se ajustar. A forma de fechar a conta é atrasados, quer dizer, se os senhores olharem nesses anos todos, cerca de 10% da receita, quase 10% da receita, simplesmente não são pagos, são atrasados. Ora, o que significa que esses 30, de 21 mais 9,
daqui, 22 mais 8, na realidade eles não se materializam, porque 7 é simplesmente atrasado, isso aí não é pago, isso aí obviamente é uma situação insustentável. Então aqui mostra claramente, infelizmente, porque é muito chato eu dizer isso na terra dos senhores, mostrar esses números e chamar a atenção para esse problema, mas o fato é que no setor público, o que o Brasil tem de complicado, aqui é bem mais complicado. Muito obrigado. Obrigada, doutor Raul Veloso, pela excelente contribuição e mostrando uma dura realidade que temos que vencer aqui no nosso Rio Grande do Sul. O doutor Jorge fez uma provocação à plateia e eu vou fazer outra. Aproveitando até o alto índice de participação neste final de tarde, aqui no encerramento, praticamente, do 19º Fórum da Liberdade. Quem de vocês, nesta plateia, acredita que o próximo governo, seja ele Lula, repetindo, ou Alckmin, ou uma terceira via, promoverá as reformas que, nos últimos 20 anos, o IEE vem defendendo? Reforma política, reforma previdenciária, reforma trabalhista e reforma sindical. Quem acredita, levante a mão. É um silêncio absoluto. E eu gostaria de fazer um desafio ao IEE, antes de passar as perguntas aos nossos magníficos palestrantes. É a terceira vez que eu sou convidada, com muita honra para mim, a ser moderadora deste Fórum da Liberdade. E no ano que vem, este evento de grande envergadura nacional e internacional vai comemorar 20 anos, 2 décadas. E eu quero, então, fazer um desafio a estes jovens combativos, empreendedores liberais, que só voltarei aqui quando as reformas tiverem sido aprovadas. Claro que vou fazer a minha parte para que elas ocorram, porque é muito bom conviver e aprender tanto como tem sido nesses últimos 3 anos. Vamos passar agora, então, às perguntas. Para o nosso Denis, que foi o primeiro, não é otimismo excessivo do senhor achar que podemos mudar o Brasil em eleições onde temos candidatos apenas de esquerda, porque chegamos... E por quê e como chegamos a esse estado de coisas? Vou fazer a outra porque temos 5 minutos para cada um, na mesma para o senhor também. O senhor não acha que o crescimento do MST é um fenômeno cultural mais amplo e que mostra que a sociedade brasileira tem estado cada vez mais tolerante com a violência e o Estado de Direito? O senhor realmente acredita que o país tem progredido institucionalmente? E, por fim, muitos empresários patrocinam candidaturas eleitorais de partidos de esquerda. Se temos que atuar politicamente para defender as ideias liberais, não devíamos atuar num partido que defendesse o liberalismo? Ou ser liberal é ser apartidário? 5 minutos. Desculpe. Obrigado pelas perguntas. Eu vou começar pela última pergunta. Se eu passar do tempo, Ana Amélia, você me corte, por favor. O seguinte, eu acho que no Brasil nós temos uma situação no que diz respeito a ideias liberais, ou direita, esquerda, extremamente complicada, no seguinte sentido. O Brasil não tem, ou está se encaminhando em alguns momentos, mas não tem ainda propriamente, digamos, uma direita moderna. Uma direita que nós podemos chamar uma direita liberal, uma direita moderna. Ou seja, nós temos empresários extremamente atuantes, competitivos, eu dei o exemplo da Gerdau, e nós temos empresários que simplesmente querem viver ao abrigo do Estado, que querem, de preferência, querem o quê? Querem o fisiologismo do Estado, querem benefício do Estado, num tipo de captura também corporativa pelo Estado.
Então, nós temos uma situação onde, muitas vezes, aquilo que nós consideramos o pensamento liberal, e nós podemos de uma forma um pouco mais genérica, um pensamento ancorado na liberdade econômica, na liberdade política, nos direitos civis, é um pensamento que tem dificuldades, muitas vezes, de avançar. Por quê? Porque ele avança na sociedade e muitas vezes não consegue ser convenientemente canalizado do ponto de vista político. O PSDB, talvez com Alckmin, consiga dessa canalização. O processo de refundação do PFL, conduzido pelo senador Bornhausen, também está indo nesse sentido, mas nós temos também uma direita que nós poderíamos considerar uma direita liberal, e nós temos uma direita extremamente conservadora, eu diria corporativa, extremamente apegada ao Estado, onde a competição é boa para os outros, né? Ou seja, não é boa para si. E nós estamos diante de um mundo onde nós devemos precisamente colocar essa questão. Então, o pensamento, muitas vezes, de direita no Brasil deveria ser distinguido, por exemplo, de um pensamento liberal, embora o pensamento de liberal seja um pensamento de direita. Mas eu digo isso pelas condições específicas no Brasil, precisamente por essa adesão ao Estado e precisamente por essa adesão, muitas vezes, a formas conservadoras de sociedade. Ou seja, o conservador, nesse sentido, tem uma acepção, em alguns sentidos, diferente da de liberal. Segunda observação, o MST, eu acho o MST um caso particularmente grave no país. O MST ele faz parte, ele compartilha um imaginário de esquerda, que é um imaginário de tipo cubano, que é um imaginário de tipo guevarista, que é um imaginário, em certo sentido também, um imaginário maoísta. Eu acabo de fazer um trabalho detalhado sobre essas questões, e eu fiquei impressionado como o MST tem uma estrutura, primeiro, vamos dizer, paramilitar, tem uma estrutura logística extremamente bem apurada, quer dizer, não se faz uma invasão como dar a cruz de um dia para o outro, isso é necessário uma organização, mas, sobretudo, há uma aposta no imaginário, nesse imaginário revolucionário do século XX, onde o exemplo é Cuba. Mas o problema é que esse imaginário, isso eu digo para vocês de uma maneira assim, de alguém muito persuadido disso por resultado de estudo, por resultado de trabalho, é compartilhado pelas várias tendências do PT. O PT tem um discurso intramuros e tem um discurso extramuros. No intramuros, elogio de Cuba, elogio de Guevara, elogio de Chaves. É isso que aparece no intramuros. No extramuros, isso aí desaparece. E, claro, quando nós pegamos o governo Lula, na medida que ele manteve a política econômica do governo anterior, bom, aí realmente nós estamos diante da esquizofrenia total. Mas o problema é que o MST compartilha desse imaginário, e ao compartilhar desse imaginário, ele não quer desapropriação da propriedade, do latifúndio. Isso aí é o extramuros. Ele quer o quê? Ele quer a destruição da propriedade privada, a destruição do capitalismo e a destruição da democracia representativa. Ou seja, não é casual que aqui no nosso Estado não é casual no nosso Estado que nós façamos o elogio, que nós façamos, nós não, bem entendido, eu muito menos, que se faça o elogio da democracia participativa. Por quê? Porque o objetivo é precisamente romper com os marcos da democracia representativa. E esse governo é um governo que foi extremamente leniente com o MST, mas não apenas porque ele foi leniente com o MST, é que ele compartilha ideias básicas do MST e compartilha ideias básicas das quais não consegue se desvencilhar. Então, isso eu acho extremamente importante do ponto de vista do que está ocorrendo hoje, e se não houver um basta a esse movimento, ele tende a se disseminar e tende precisamente a tomar parte de outras formas da sociedade. Vocês observam o que aconteceu em Minas ontem, né? Ou seja, a destruição da CEMIG. Um último ponto ainda, Ana Amélia, você me dá 30 segundos, nem isso. Eu acho que realmente nas últimas eleições nós tivemos todos os candidatos que se situavam na centro-esquerda. Caso único no mundo, né? Porque eu não conheço nenhum país do mundo e as pessoas disputam o mesmo espaço, normalmente são espaços diferentes. Ou seja, na Inglaterra você tem conservadores e trabalhistas, na França socialistas e neogolistas, nos Estados Unidos democratas e republicanos. Aqui não, todos disputam a extrema-esquerda, desculpa, a centro-esquerda, como se houvesse um time com uma só posição, quer dizer, é uma coisa que não funciona. Eu estimo que com a opção agora de Alckmin e com um tipo de, eventualmente que saia uma concertação à la chilena,
entre o PSDB e o PFL, numa candidatura Alckmin mais voltada para a liberdade de empresa, mais voltada para menos Estado, mais voltada para questões de segurança, talvez nós tenhamos hoje no Brasil uma alternativa diferente. Muito obrigada. Aqui são várias perguntas, eu vou tratar de sintetizar para o doutor Jorge. Grandes grupos industriais com forte influência política não acabam lutando contra o capitalismo liberal porque ele significa uma concorrência cada vez maior e não está faltando combatividade ao empresariado brasileiro em prol de uma sociedade liberal capitalista? Os empresários não têm mostrado simpatia excessiva pela social-democracia tucana e se afastando de uma sociedade de verdadeira concorrência? Fala-se muito na corrupção dos políticos, mas do outro lado está quem corrompe, e não raro grandes empresários, em busca de benefícios, sejam fiscais, tributários ou até mesmo pessoais. Não seria o momento de dar um basta nesse tipo de procedimento? Quem é o maior culpado, o corrupto ou o corruptor? E, por fim, como fazer a sociedade civil reagir, se indignar, se uma grande parcela, se não a maioria, não tem cultura nem acesso aos assuntos de desenvolvimento e qualidade de vida para votar e escolher certo? Que conjugação boa conseguiste fazer aí. Mas eu diria que, indiscutivelmente, vamos dizer, a sociedade brasileira, vamos dizer, não chegou ao estágio de uma maturação institucional. A relação das estruturas corporativas na busca de assaltar o Estado em benefício daquela corporação acontece praticamente em todas as frentes. E, consequentemente, justamente o debate, a consciência, vamos dizer, de analisar esse tema com a maior profundidade é indiscutivelmente o único caminho, né, para que a pressão política possa buscar novos caminhos. O que acontece? Dentro do cenário de concorrência do empresariado ou de qualquer outra corporação, se eu tiver chance de obter algum privilégio, alguma vantagem do Estado, e o Estado é concessivo nesse campo, e ele é para os empresários, é para as corporações, etc., automaticamente, dentro de um espaço de tentativa de buscar esses benefícios para a sua corporação ou para a sua empresa, conduz o comportamento das pessoas em relação. Então, vamos dizer, esse conflito, e daí a importância, vamos dizer, de construir realmente o conceito de consolidação institucional. Segundo, o Estado do Direito. E daí a importância dos princípios liberais tão importantes de uma sociedade moderna que não pode ser concessiva no processo. Eu vou ao ponto, vamos dizer, inclusive, que os melhores exemplos que a gente tem no cenário mundial se aproximam muito do conceito tolerância zero. E eu diria o seguinte, que a prática mais comum nossa é conflito zero. Tá certo? Então, na realidade, esse cenário é preciso construir realmente com profundidade e seriedade o Estado de Direito. Enquanto o Estado, vamos dizer, permitir que seja no campo das concessões aos empresários com juros eventualmente ainda campo negativo, campos de incentivos, seja no campo das corporações que obtêm aposentadorias privilegiadas. Se nós analisarmos, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, praticamente 80% dos recursos do custo da aposentadoria beneficiam apenas 20% dos aposentados. Esses aposentados, por um sistema de cálculo de capitalização, que seria o sistema correto, dificilmente contribuem com mais de 1/3 do valor daquilo que eles recebem na aposentadoria. Então,
É impossível uma sociedade que ainda tem fome, tem analfabetismo, etc., poder sustentar uma estrutura dessa. Então, é preciso realmente ter consciência clara que precisamos estabelecer seriedade estrutural em todos os campos. E isso vai atingir tanto a área empresarial, como vai atingir as corporações que buscam vantagens e privilégios. Então, é preciso olhar a diminuição de vantagens e privilégios para olhar o interesse coletivo e realmente construir uma nação. Essa conjugação do debate e análise é que tem que ser feito. E se não for buscado esse caminho, como eu mostrei, nós vamos continuar crescendo a uma taxa extremamente baixa, abrindo espaço cada vez maior dos excluídos dentro das necessidades que o país tem. Então, a opção está na nossa mão. E é preciso ter uma consciência muito clara de que é preciso atacar os problemas com profundidade e seriedade, passo a passo, para que realmente possa se construir uma sociedade moderna. No mundo existem sociedades modernas. Nós temos exemplo, inclusive, na América Latina, se nós olharmos hoje, um país que nem o Chile, conseguiu fazer com relativamente rápida, e cada ano tem uma diminuição dos excluídos de aproximadamente 3% a 4% e avançando, crescendo a taxas extremamente significativas ao redor de 8%. Então, o destino está na nossa mão. Então, não é apenas, vamos dizer, é a consciência da elite que tem que romper, é a elite empresarial, acadêmica, política, sindical, que o rompimento tem que acontecer, caso contrário, nós vamos continuar com as estruturas atuais. Muito obrigada, doutor Jorge Gerdau e Johann Peter. E faço, então, a última pergunta ao professor Raul Veloso. A pergunta é: quando se fala em cortes de gastos obrigatórios, qual é a importância da possível reforma constitucional que vai ser votada em 2007? Bom, o problema do corte de gasto é exatamente isso. Muitas vezes ele tem de mexer, você tem de mexer com a Constituição. Às vezes não é, às vezes são leis, mas muita coisa tem de mexer em Constituição. E a gente sabe que para fazer esse tipo de mudança no Brasil é muito difícil, e tem sido assim. Eu dou como exemplo a reforma da Previdência dos servidores que o governo Lula tentou fazer no seu primeiro ano. Eu acompanhei de perto cada passo, discuti intensamente lá em Brasília. Ela começou de um certo tamanho e, no fim do ano, um ano depois de discussão intensa, ela ficou deste tamanhinho. Quer dizer, é sempre assim, você começa e depois o que você consegue com muita luta e muito desgaste é uma coisa pequena. Então, mas também a gente sabe que é nos primeiros anos de governo que o governo tem um pouco mais de força para fazer mudanças politicamente indigestas. Outra coisa que a gente tem que ter em mente também é que as crises, quando elas ocorrem, elas facilitam certos tipos de mudança. Nós não queremos crise, de jeito nenhum. O ideal é que a gente não tenha crise, óbvio, não tem nem o que discutir. E por isso mesmo é que muita gente diz, é preciso uma crise para fazer certo tipo de mudança. Mas o ponto que eu quero deixar aqui bem claro para vocês é o seguinte: se nós não nos conscientizarmos que a gente tem de fazer certas mudanças, aproveitar o momento certo e encontrar o desenho correto de fazer essas mudanças, fora desse esquema tradicional de votação de reforma que nós temos tido, nós temos de pensar em como fazer isso. Quando eu digo fora desse esquema tradicional, é você fazer uma reforma gigantesca, anunciar, colocar em discussão no Congresso. A mobilização da oposição àquela reforma é muito forte e aí ela não acontece nada. Mas se nós não encontrarmos e não conseguirmos um jeito de fazer isso, a minha impressão é que não será possível, e aí eu vou falar agora de algo que eu esperava que alguém perguntasse, não será possível a gente fazer uma redução sustentada da taxa de juros real do Brasil na direção de níveis de países tipo Chile. Eu já nem digo Chile, mas outros que têm taxas mais altas, mas muito mais baixas que a nossa,
e que só assim a gente conseguirá entrar numa rota de recuperação do crescimento. Se nós não formos capazes de mobilizar a sociedade e pressionarmos os políticos, os dirigentes que vão entrar no próximo ano a tomar e a aprovar as medidas necessárias, nós corremos o risco de vários anos ainda de crescimento baixo ou até de estagnação, porque, como eu disse, nós estamos na frente de um momento de ruptura do padrão de política fiscal que vem sendo seguido desde 1999. Nós temos de trazer essa discussão para a sociedade com toda a clareza, senão nós vamos continuar atolados nessa situação complicada que nós temos tido até agora. Muito obrigada, professor Raul Veloso. Em nome do Leandro Gostiza, presidente do IEE, e a quem eu pessoalmente agradeço a gentileza do convite de estar aqui mais uma vez, eu quero entregar aos palestrantes, com o agradecimento dele e da diretoria do IEE, aos 3 palestrantes que enriqueceram o quarto e último painel desta tarde no 19º Fórum da Liberdade. Muito obrigada a todos vocês, especialmente aos nossos palestrantes. Obrigado. Mais uma vez, nossos agradecimentos a todos os palestrantes, a nossa mediadora, a jornalista Ana Amélia Lemos, e a todos que abrilhantaram este 19º Fórum da Liberdade. Ao final deste fórum, ainda temos 2 convites a fazer. Acontece agora a sessão de autógrafos do livro de Carlos Sabino no estande do Instituto Liberdade. E ainda há tempo de visitar a mostra Estado e Liberdade ao fundo na saída do auditório. Uma boa noite a todos.